E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida espetacular. Essa daqui é uma partida super memorável porque a gente tem uma posição na qual um jogador tem uma torre que vale 5 pontos de material e o outro jogador tem 5 peões que também valem 5 pontos de material. Só que a gente vai ver como esse final seria jogado na prática, porque na teoria é fácil de imaginar, agora na prática isso acontece muito raramente. Então, bora dar uma olhada. Aqui é o Magnus Carlsen jogando de brancas contra Ricardo Nakamura. Ele abre com E4, nós temos E5 do Nakamura, vem cavalo em F3 pressionando o peão de E, cavalo em C6 defendendo e bispo em B5, abertura Ruy Lopes. Aqui o Nakamura, provavelmente tentando surpreender o Magnus, joga um lance que sinceramente não é jogado com razão em partidas de mestre. Ele joga uma das piores defesas que existem aqui na Ruy Lopes, cavalo em E7, é conhecida como a defesa Cozio. Ela até pode funcionar em nível amador, mas em nível de mestre isso daqui já não vê jogo tem vários anos e tem uma razão explícita para isso, né? A ideia da defesa é muito clara. Se você tomar o cavalo, o outro vai tomar o seu lugar. Por consequência, o jogador de pretas resolveu a ideia da Ruy Lopes, né, de capturar o cavalo e pressionar o peão de E. Agora, o problema é que o Magnus joga cavalo em C3, desenvolvendo. E aí, você faz uma pergunta para as pretas, e agora, né? Como que você vai desenvolver o restante das peças se o cavalo tá travando a saída da dama, tá travando a saída do bispo? Ou você fianqueta esse bispo com G6, que não é uma alternativa muito legal, porque o bispo vai ficar mirando o peão, ou você movimenta o cavalo de novo, com o cavalo em G6, e agora você está atrasado no desenvolvimento, e é o que o Nakamura faz. Então ele teve que movimentar o cavalo duas vezes, e o Magnus, que já tem 3 peças desenvolvidas, rompe o centro do tabuleiro com o peão na casa de D4. Nós temos peão toma, cavalo toma, e nessa posição o Nakamura está simplesmente bem atrasado no desenvolvimento, e tem pressão em cima do cavalo de C6, então não dá facilmente para movimentar o peão de D e dessa maneira desenvolver o bispo de casas claras. Por consequência, ele troca o cavalo, cavalo toma, dama toma, e piora a própria situação, mas é a melhor opção que ele tinha. Porque agora o jogador de brancas tem 3 peças desenvolvidas e um peão no centro, e a única coisa que o jogador de pretas tem para mostrar que ele jogou essa partida é um cavalo na casa de G6. E aí você vê o problema geral que a gente tem aqui na defesa Cozio. O Nakamura tenta então liberar as peças dele, joga peão em C6, vem com tempo no bispo, prepara talvez um D5 no futuro e também libera a saída da dama. A gente tem bispo em E2 por parte do Magnus e dama em B6 querendo trocar damas e levar essa posição para um final de jogo. A questão é, se o Magnus aceita a troca nessa posição, né, e a gente vai para um final de jogo, essa vantagem de 2, 3 lances de desenvolvimento que ele tem deixa de ser algo muito relevante. No final de jogo, tudo bem você desperdiçar 2, 3 tempos numa manobra de cavalo. Agora, com damas no tabuleiro, com o rei no centro, é muito mais impactante você estar atrasado no tempo. Então o Magnus nega a troca, joga dama em D3, nós temos bispo em E7 por parte do Nakamura, e o Magnus vai aproveitar do mau posicionamento da dama para jogar uma ideia de bispo em E3, desenvolvendo com o tempo na dama. Mas ele não pode fazer isso de imediato, então ele joga A4, que não parece, mas é um lance preparatório, porque tem temas. Quando você movimenta o peão de A, gera o tema do peão de B ficar envenenado, senão a dama fica presa. Então, Nakamura joga A5, os dois jogadores fazem o roque, e vem a ideia do bispo em E3. E agora você entende, com a movimentação do peão de A, né, a dama não pode tomar o peão de B, que ela poderia se não tivesse jogado o A4 mais cedo. Nessa posição você não pode tomar o peão de B, é claro, porque vem torre B1, prendendo a dama e ganhando o jogo. E depois do bispo em E3 ganhando tempo na dama, basicamente o Nakamura vai perder tempo, não importa o que ele faça. Quer ele mova a dama, quer ele bloqueie de bispo, ele tá perdendo tempo porque o bispo vai se movimentar pela segunda vez. Ele decide por bispo em C5, o Magnus troca bispos e a gente tem essa posição na qual o jogador de branca já fez o roque, já desenvolveu todas as peças e já conectou torres, e o Nakamura ainda tem que encontrar uma maneira de trazer o bispo do C8 para o jogo para poder conectar torres e colocar esses 8 pontos de material que estão bem parados para jogar. E qual que é a questão? Como que você libera a saída do bispo? Você o faz movimentando o peão de D. Então o Magnus demonstra aqui que ele é o rei das aberturas também e joga torre na casa de D1, não deixando o Nakamura finalizar a abertura. Quer pela ideia da movimentação do peão de D que vai perder o peão, quer pela ideia de B6 e bispo em A6 que vai pendurar o peão da casa de D7. Então,
Cavalinho E5, Nakamura tenta resolver, chutando a dama do Magnus, talvez a dama saia da coluna D. O Magnus fala, quer saber, eu vou bloquear a movimentação do peão com a minha dama mesmo, e se você tomar vai ser com uma torre, e você não tem muita escolha, porque eu estou tocando o seu cavalo, então isso é forçado. Vem, dama toma, torre toma, e o Nakamura cria aqui uma ideia para poder liberar o bispo, para poder colocá-lo para jogo. Ele joga peão na casa de F6, e a ideia até que faz sentido, ele quer jogar cavalo em F7, que vai chutar a torre daí, e vai apoiar o avanço peão em D6, que libera a saída do bispo, e beleza, ele igualizou. Exceto que o Magnus joga F4, basicamente encorajando a ideia do Nakamura. Por quê? Porque depois do cavalo em F7, ele crava o cavalo. E você não tá nem chutando a torre daí, e nem ameaçando movimentar o peão de D. Então, Nakamura joga rei na casa de H8, saindo da cravada, ameaçando a torre. Depois do torre em D4, você ainda não pode movimentar o peão de D. Ainda não dá pra fazer. Não dá pra preparar o lance com torre em 8 porque pendura o cavalo. Não dá pra jogar porque eu tomo o cavalo e daí eu tomo o peão. Então o Nakamura joga B6. Tem uma ideia esse lance. A ideia é bispo em A6. Por mais que nessa posição isso pendure o peão da casa de D7, é a melhor tentativa do jogador de pretas de uma hora ou outra colocar esse bispo pra jogar. Não dá pra você, por conta de um peão, ficar com 8 pontos de material parados aqui. E o Magnus joga peão na casa de E5, não dando tempo para o Nakamura fazer praticamente nada. Peão em E5, né, é um lance bem violento, e ele vem com a ideia de que você nunca vai poder tomar esse peão. A gente está pegando espaço, querendo tomar em F6, estilhaçar a sua estrutura de peões, e você não pode tomar. Por quê? Porque já que você tem problemas de desenvolvimento, já que você nunca conectou torres e jogou essa defesa horrorosa, depois de peão toma, eu vou tomar de volta, e porque você não tem torres conectadas, eu vou ganhar o seu cavalo. Então, Nakamura tem que perder mais e mais tempo. Ele joga cavalo em H6, coloca o cavalo no canto, onde ele perde o encanto, mas não tem escolha. Nessa posição, era a única maneira de responder a peão toma peão, tomando de torre e não estilhaçando completamente a estrutura de peões. Então, o Magnus joga cavalo em E4, provavelmente visando colocar um cavalo lá na casa de D6, e o Nakamura joga cavalo em F5 com tempo na torre. Vem torre em D3 e o Nakamura percebe que nessa posição tem muita coisa por parte do jogador de brancas que está sendo ameaçado. Tem a ideia de tomar em F6 estilhaçando a estrutura de peões, né? Tem a ideia de dobrar torres na coluna D, tem a ideia de jogar G4 chutando o cavalo daqui, te forçando a jogar sem atividade nenhuma. Então, para tentar sobreviver, o Nakamura sacrifica o peão de D. Ele avança D5 sabendo que vai perder o peão, ele pode ser tomado en passant. Depois da captura, o Magnus tem um peão passado defendido na cesta, mas pelo menos ele coloca o bispo e a torre para jogar. Ele sacrifica um ponto de material, mas ele recupera 8 no processo. Vem então, bispo em D7 por parte do Nakamura, bloqueando o peão passado, e torre em 1 por parte do Magnus, ativando a torre na coluna aberta. Torre em 8, Nakamura finalmente coloca a torre para jogar, cravando o cavalo, porque a torre está sem defesa, e o Magnus joga rei na casa de F2, defendendo a torre, e vem um erro por parte do Nakamura, peão na casa de G5. Esse lance é uma imprecisão bem firme, porque tem um lance que o Magnus pode jogar nessa posição, que já dá uma vantagem decisiva para o jogador de brancas, certo? O Magnus não encontrou esse lance, ao invés disso ele jogou torre na casa de B3, que é um lance que mantém a vantagem, é claro, mas não chega nem perto do seu lance vencedor, e eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar qual é o lance que venceria o jogo aqui pro Magnus. E caso você esteja gostando aqui da análise até o momento, caso você esteja se divertindo, aprendendo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, é de graça e me ajuda pra caramba. Então, vamos ao lance que o Magnus deveria ter jogado. Para aqueles de vocês que foram capazes de encontrar, não é nenhum sacrifício, não é nenhum lance muito chamativo, mas é um lance que vence o jogo posicionalmente, peão na casa de G4. E esse lance basicamente ganha uma peça, apesar de não de fato ganhar uma peça. Por quê? Porque esse cavalo não tem como permanecer no centro do tabuleiro. Ele só tem essas 3 casas, e não importa para qual ele vá, ele nunca mais volta. A ideia é essa. Se cavalo em G7, eu jogo F5. Já era, seu cavalo tá preso, nunca vai voltar, olha o tanto que ele tá dominado. Se você jogar H5 tentando, né, libertar o seu cavalo, eu jogo H3 e beleza, fechou. Não vai libertar o cavalo, e se você tomar ainda, né, a coluna H vai ser utilizada para te massacrar. Se o cavalo vai para casa de H6, né, impedindo o F5 porque penduraria o peão com cheque, H3 já era, o cavalo tá morto do mesmo jeito. Se o cavalo vai para H4, F5, o cavalo tá morto do mesmo jeito, qualquer que seja o caso,
como se o Magnus tivesse uma peça a mais. Mas nessa posição, ao invés de jogar o G4 e vencer de maneira imediata, o Magnus joga a torre na casa de B3. Na prática, trocando o peão de F pelo peão da casa de B6, o Nakamura toma, e depois de torre toma B6, vem a ideia do Nakamura o tempo todo, né? O que ele queria com esse G5, um lance relativamente feio? Ele queria estabelecer um peão na casa de F4 para poder ativar suas peças. Então, tendo o peão em F4, ele pode colocar o cavalo nesse posto avançado, no qual o cavalo desconecta a defesa da torre em cima do cavalo e gera vários problemas, porque esse cavalo tem cheques, né? Tem cheque em G4, tem ideias. Vem então bispo em D3 por parte do Magnus e cavalo em G4 cheque por parte do Nakamura, que é um lance super curioso. O que ele tá tentando fazer? Tá tentando tirar o rei da defesa da torre. E não adianta você tentar defender a torre com o rei na casa de F1, porque cai o peão de H com cheque. Então depois de rei em F3, o rei não defende mais a torre, tem uma cravada que o Nakamura pode usar para ganhar material com o avanço peão na casa de F5. E eu não sei se o Magnus calculou isso tudo numa velocidade absurda, ou se o Magnus simplesmente sabia que ia dar certo e foi pela intuição, mas o Magnus joga cavalo em C5. Então ele perde a qualidade, né? Ele vai perder a torre, em troca vai ter um bispo, só que alguns peões vão caindo no meio do caminho. Veja só, torre toma torre, cavalo toma D7 com o tempo na torre, torre em D8 e torre em B8 forçando a troca. Nós temos torre em 8 por parte do Nakamura, torre toma, e o Magnus captura o peão da casa de F5 com o tempo no cavalo. E no final das contas, a gente tem esse final na qual o Magnus perdeu a qualidade, mas ele tem o bispo e 2 peões em troca da torre. E de maneira geral, é melhor você ter o bispo e 2 peões do que você ter uma torre no final de jogo, principalmente se forem peões dessa qualidade, todos conectadinhos, né, e um deles passado. O Nakamura, no entanto, parece que vai dar um golpe tático, ele joga cavalo em H6, que é um lance que parece muito forte. A ideia sendo, é claro, ameaçar tomar esse bispo, com o objetivo de tomar o cavalo e, de certa maneira, forçar algo como bispo em H3, que não é o lance mais bonito do mundo, né? E depois vem cavalo em F7 e toma o peão de D. Agora, o que o Magnus joga é de um alto nível, é de uma beleza. Ele joga rei toma F4, que é um lance que parece que pendura o cavalo, mas na verdade é um sacrifício, porque se você tomar o cavalo, toma o bispo, né? Ativando o rei, toma o cavalo, vem rei em E6, defendendo o peão, atacando a torre. O peão é imparável, né? Então, tipo, torre em D8, eu vou jogar rei em E7, você vai ter que sacrificar a torre em cima do peão. Uma hora ou outra, né? Torre G8, eu avanço, no próximo lance eu vou promover, você vai ter que sacrificar a torre no peão, e aí a gente simplifica para um final perdido. Então o Magnus não perde o peão de D, ele troca pelo peão de F. Rei toma, cavalo em F7, ameaçando o peão de D, e agora ele tira o cavalo dali, permitindo a captura, e joga cavalo toma C6, ganhando mais um peão no meio do caminho, e mantendo aqui não somente uma igualdade material, mas na verdade mantendo aqui uma vantagem de um peão, porque agora ele tem o bispo e 3 peões pela torre. E o Nakamura joga torre em F8, e até então a posição segue igual segundo o computador. Dá para segurar com torre contra bispo e 3 peões, mas vamos ver o que acontece. Cavalo em D4, segurando aqui o bispo para ele não cair, rei em G8 e B3 defendendo tudo. E nessa posição é que o Nakamura calcula mal. Ele joga rei na casa de F7, acreditando que se bispo toma H7, isso seria uma troca do peão de H pelo peão de H, já que depois de bispo toma H7, a gente tem torre na casa de H8. No entanto, isso só é uma troca em algumas circunstâncias curiosas. Por exemplo, o Magnus joga rei na casa de E5. E nessa posição, se você quiser ir em frente, capturar o bispo e depois capturar os 2 peões, você pode. Só que você vai perder tanto tempo fazendo isso que a maioria de ala da dama do Magnus simplesmente vai vencer o jogo. Ó, torre toma peão, rei toma cavalo, né? Torre toma peão de H, C4, torre toma peão de G, cavalo em C6 para tomar o peão, né? Vai vir C5 e são peões demais para você parar, né? Cavalo e 3 peões aqui é coisa demais para você tentar parar. Então depois do bispo toma em H7, torre em H8, rei em E5 chutando o cavalo, o Nakamura joga cavalo em B7 e de repente dá tempo de defender o peão de H, porque bispo em E4 ganhando tempo no cavalo e depois dá pra gente movimentar o peão se a gente quiser. Então o Nakamura joga torre cheque, certo? Ele vê que não ia capturar o peão de H em F4 e no final das contas a gente tem bispo e 4 peões pela torre. Vem cavalo em C5 aqui por parte do Nakamura, ameaçando ganhar o bispo. Bispo em F3,
Torre em D8 ameaçando ganhar o cavalo. Rei em E3 defende. Torre cheque. Rei em D2. Torre em D8 ameaça o cavalo. Rei em C3 defende. Torre em C8 preparando um cheque descoberto de cavalo. E cavalo em C6 querendo capturar o último peão que falta na posição aqui do Nakamura. Rei em F6 joga o Nakamura. Rei em C4 tocando o cavalo. Cavalo em B7. Em B5. Torre na casa de G8. Cavalo toma A5, sacrificando o cavalo, porque tem a ideia do torre G5 cheque, para gerar 5 peões contra a torre. Torre cheque, rei em B6, cavalo toma cavalo, e a gente tem essa posição na qual os dois lados têm uma peça menor. O Nakamura tem uma torre, mas em troca da torre, o Magnus tem 5 peões passados conectados em 2 ilhas. Uma ilha de 2 peões passados conectados e uma ilha de 3 peões passados conectados. E é claro que apesar da gente dizer que a torre vale 5 e que os peões valem 5, essa é uma posição indefensável. É completamente indefensável. Os peões passados conectados são infinitas vezes mais fortes do que a torre. Então, G4 limitando a torre, torre em E5, H4 começando a movimentar aqui os peões, em G7 o Nakamura tentando um esforço defensivo, bispo volta para a casa de G2, que é um lance de espera talvez, um lance bem curioso, rei em F6, bispo em F1 e a gente vê a ideia. Ele quer trazer o bispo aqui para a casa de D3. O Nakamura, no desespero, né, sem ter muito o que fazer na posição, sacrifica o cavalo por um dos peões e depois abandona após jogar o seu lance torre na casa de E4. Mas realmente não tinha o que fazer. Absolutamente uma absoluta destruição da partida por parte do Magnus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like no vídeo se você gostou. Um abraço e até a próxima.